Olá, estudantes! Nessa aula a gente vai fazer a correção, a resolução da última atividade que foi enviada para vocês no grupo. Eu observei que alguns alunos tiveram um pouco de dificuldade para responder, e aí eu vou fazer a resolução de algumas das alternativas. Por isso, é importante que vocês prestem bastante atenção na resolução, que vocês vejam essa aula e tirem suas dúvidas, principalmente. Então, façam isso porque esse assunto ele vai ser de fundamental importância para o decorrer do estudo de vocês. A última atividade proposta para vocês, relacionada ainda ao assunto de frações equivalentes, certo? Aquela atividade do livro, tinha como objetivo fazer com que vocês deixassem duas frações com o mesmo denominador. Eu escolhi 3 letras lá da atividade para responder com vocês, que no caso é a letra C, a letra E e a letra D, nessa ordem, certo? Então, o que é que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que observar as duas frações e utilizar o conceito de frações equivalentes para fazer com que essas duas frações elas ficassem com o mesmo denominador, ou seja, com o mesmo número de baixo. Observem que o denominador dessa primeira fração é 8 e o denominador da segunda fração é 12, ou seja, 8 e 12 são números diferentes. Então, vocês teriam que fazer com que essa primeira fração e essa segunda tivessem os números de baixo iguais. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai observar aqui o número de baixo dessa primeira fração, que no caso é 8, e aí eu vou multiplicar a segunda por 8. Por que eu vou multiplicar por 8? Porque o 8 é o número de baixo aqui da primeira fração. O número de baixo da segunda fração é 12. Então, a primeira fração eu vou multiplicar por 12. Em cima e embaixo. De novo. Observei o número de baixo da primeira fração, 8. Multipliquei a segunda fração por 8. Observei o número de baixo da segunda fração, 12. Multipliquei a primeira fração por 12. Então, vamos lá. 3 vezes 12 é igual a 36 sobre 8 vezes 12 é igual a 96. Essa aqui agora. 7 vezes 8 é igual a 56. 12 vezes 8 é igual a 96. E agora o que é que eu observo? Quando eu multipliquei em cima e embaixo por um número para obter uma fração equivalente, que foi que eu fiz aqui, ó. Eu consegui fazer com que a primeira fração e a segunda fração ficassem com denominadores iguais. Agora, nessa primeira fração, eu tenho o denominador 96. O número de baixo é 96. E na segunda fração, o número de baixo também é 96. Ou seja, eu cumpri o objetivo de fazer com que as duas frações ficassem com o mesmo denominador, com o mesmo número de baixo. Existe uma outra forma de fazer com que essas duas frações fiquem com o mesmo denominador. Vamos lá, eu vou escrever aqui de novo. 3 sobre 8 e 7 sobre 12. A única forma é obtendo outra fração equivalente. O que é que eu quero ver aqui? Eu quero ver o seguinte, que se eu pegar esse 8 e multiplicar por 3, eu vou encontrar 24. E se eu pegar esse 12 e multiplicar por 2, eu vou encontrar 24, certo? Então, eu vou multiplicar embaixo por 3, embaixo e em cima por 3, e nessa aqui por 2, certo? O objetivo aqui também, novamente, é encontrar outra fração equivalente. Só que nesse caso é mais intuitivo. Vocês precisam ter um domínio da tabuada. Então vamos lá. 3 vezes 3 é igual a 9. 8 vezes 3 é 24. 7 vezes 2 é igual a 14.
12 vezes 2 é igual a 24. Certo? Então, aqui também, ó, na primeira fração ficou 9 sobre 24. O número de baixo é 24. Na segunda fração ficou 14 sobre 24. O número de baixo é 24. Ou seja, tanto na primeira quanto na segunda, o número de baixo foi o mesmo, que é o 24. Ou seja, eu fiz com que as duas frações ficassem com o mesmo denominador. O método que eu prefiro para responder é esse primeiro, que no caso de observar qual é o número de baixo. Então, o número de baixo dessa daqui eu multiplico essa. O número de baixo dessa segunda fração eu multiplico a primeira. É bem mais simples do que ficar procurando aqui um número intuitivamente, certo? Para quem não é muito familiarizado com a tabuada. Vamos responder agora a letra E da primeira questão do livro, certo? Novamente, o objetivo é deixar as duas frações com o mesmo denominador, com o mesmo número de baixo. A primeira fração é 3 sétimos, a segunda fração 9/14, ok? Então, tenho que fazer com que essas duas frações fiquem com o mesmo número de baixo, com o mesmo denominador, utilizando aquele conceito de frações equivalentes, ok? Primeiro, vou observar o número de baixo aqui da primeira fração. O número de baixo da primeira fração é o 7. Então, eu vou multiplicar a segunda fração por 7. Em cima e embaixo. Observo o número de baixo da segunda fração, que é 14. E aí, eu vou multiplicar a primeira fração por 14. Em cima e embaixo. Ok? Multiplicando a primeira fração por 14, eu vou ter 3 vezes 14, que é igual a 42, sobre 7 vezes 14 é igual a 98. Agora, segunda fração, vou multiplicar por 7. 9 vezes 7 é igual a 63. 14 vezes 7 é igual a 98. 42 sobre 98 é a fração equivalente aqui da primeira fração. 63 sobre 98 é a fração equivalente da segunda fração. Ok? E aí, o que é que eu observo? Agora, as duas frações ficaram com o mesmo denominador, com o mesmo número de baixo. O número de baixo agora é 98, tanto na primeira quanto na segunda. Com isso, eu cumpri o objetivo de fazer com que as duas frações ficassem com o mesmo denominador. Tem como eu fazer a mesma coisa, fazer com que essas duas frações fiquem com o mesmo denominador, só que obtendo frações equivalentes diferentes dessas daqui. Vou repetir aqui 3 sobre 7 e vou repetir 9 sobre 14. E aí, o que é que eu observo? Eu observo o seguinte, que se eu pegar esse 7 e multiplicar por 2, eu vou encontrar 14. E 14 eu observo aqui que é o número aqui da segunda fração. Então, eu vou multiplicar em cima aqui por 2 e embaixo por 2, ok? Quando eu fizer isso, o que é que eu vou ter? 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2, 14. Essa segunda fração eu vou repetir aqui, 9 sobre 14. E observando as duas, eu vejo que elas estão também com o mesmo denominador, com o mesmo número de baixo. Ou seja, essa aqui é outra forma de encontrar frações equivalentes que têm o mesmo denominador. Eu peguei essas duas e deixei com o mesmo número de baixo. Esse é o objetivo. Para finalizar, aqui a gente tem a letra D, 3 sobre 4 e 2 sobre 9. Também tenho que deixar as duas com o mesmo denominador. O que é que eu vou fazer? Observo o número de baixo da primeira fração, que é o 4, e multiplico a segunda por 4. Observo o número de baixo da segunda fração, que é o 9, e multiplico a primeira por 9. De novo, o número de baixo da primeira fração é 4, vou multiplicar a segunda fração por 4.
O número de baixo da segunda fração é 9, vou multiplicar a primeira fração por 9. E agora ficou fácil. 3 vezes 9 é 27, sobre 4 vezes 9 é 36. 2 vezes 4 é 8, e 9 vezes 4 é 36. O que foi que eu fiz? Consegui uma fração equivalente a essa primeira aqui, ó. A essa primeira, que é 27 sobre 36. E consegui uma fração equivalente a essa segunda, que é 8 sobre 36. De modo que as duas ficassem com o mesmo denominador, com o mesmo número de baixo. Aqui o denominador é 36 e aqui o denominador também é 36, ou seja, consegui cumprir o meu objetivo.